Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evodia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. A ti fui fiel companheiro de jugo. Também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Diga, diante de Deus. As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, tanto como de fome. Assim de abundância como de escassez. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Diga assim comigo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque tudo eu posso em Deus que me fortalece. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra vai ser ministrada. Pai, alcança os corações essa noite, Pai. Que seja uma palavra, Pai, que alcance, Pai, o mais íntimo do ser humano. Que ela penetre, Pai, de forma tão profunda, Pai, que ela possa ir na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, Pai. Que ela possa fazer separação, Pai, ao que é verdadeiro e ao que não é verdadeiro. Que seja uma noite, Pai, de transformação em nossas vidas. Que seja uma noite em que nós possamos nos alegrar em Ti. Que essa palavra caia num bom coração de cada um que está aqui presente. E que o ladrão da palavra jamais a alcance e jamais possa roubá-la do coração dos meus irmãos. Porque nós o repreendemos e neutralizamos a sua ação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipos. Paulo está falando aos irmãos de Filipenses. Que muito ele se alegrava em toda e qualquer situação. Que era um motivo de muita alegria de estar ali compartilhando com os irmãos. E que os irmãos não ficassem preocupados. Que os irmãos não ficassem atemorizados, porque ele estava bem diante de Deus. Porque ele havia aprendido a confiar no Senhor. Na sua caminhada com Deus, o apóstolo Paulo era um homem guiado segundo o Espírito de Deus. Ele era um homem guiado por Deus de uma forma tão tremenda que ele tinha a ousadia de olhar para as pessoas e dizer aquilo que Cristo disse. Você quer seguir a Deus? Siga a mim.
faça o que eu faço, porque você estará alegrando a Deus. Jesus Cristo, uma certa feita, ele olhou para os discípulos, e os discípulos olharam para eles e disseram: quando veremos o Pai? Ele disse: não tem visto o Pai? Ao olhar para o Pai, só basta olhar para mim. Quem ver ao Pai, vem a mim, porque eu e o Pai somos um. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa autoridade de poder olhar para os irmãos e dizer: sede imitadores de Deus como eu sou imitador. Então a nossa vida precisa ser algo que espelhe Cristo. A minha vida e a sua vida precisa ter o transbordar de Deus de uma forma tão nítida e tão transparente, que as pessoas, ao olharem para nós, elas verão Cristo através de nós. Elas olharão para nós e verão Deus purinho aqui nessa terra. Até porque eu e você somos os representantes de Deus aqui. Nós somos seres que fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, para trazer o reino de Deus a essa terra. Para aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus, sintam-se atraídos a Deus através de nós. Amém? Então Paulo estava na sua caminhada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querido: caminhar com Cristo não é somente caminhar no sentido de não haver mais preocupação, não é somente caminhar sem passar mais por dificuldade, sem passar mais por momentos difíceis. Não, o caminhar com Cristo muitas vezes lhe levará a lugares aonde você não quer ir. O caminhar com Cristo muitas vezes vai exigir de você um esforço além da conta. O caminhar com Cristo muitas vezes vai exigir de você uma renúncia. Vai ter momentos que você não vai querer fazer, mas será necessário fazer. Vai ter momentos que você não vai conseguir andar, mas é necessário que você ande. Vai ter momentos que as situações vão estar tão difíceis que você vai achar que Deus esqueceu de você, que você vai achar que Deus lhe deu as costas. Mas não se esqueça, porque uma certa vez Cristo estava em um momento desse também. Cristo uma certa vez olhou para o Pai e disse: meu Deus, por que me desamparaste? Senhor, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. O próprio Cristo, que era a encarnação de Deus aqui nessa terra, viveu momentos de dificuldades, viveu momentos de desespero, viveu momentos, querido, aonde ele não queria fazer determinada coisa, mas ele decidiu fazer por amor a Cristo, por amor a Deus, perdão. Ele decidiu ir dar aquele passo à frente. Ele decidiu caminhar para a vontade de Deus em sua vida. E isso lhe trouxe um peso de glória. Então, queridos, caminhar com Deus muitas vezes será difícil, mas virá sobre nós a glória do Altíssimo. Será a compensação. É aquela certeza que nós temos, que mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades que muitas vezes tentam nos parar, tiram o nosso ânimo, traz sobre nós um momento de tristeza, um momento de pesar. Mas é nesse momento que nós olharemos para o Senhor e nos lembraremos de sua palavra, quando ele diz: filhinhos, não tende desânimo, mas tende bom ânimo, porque no mundo você passará por aflições, no mundo você passará por dificuldades, mas fique tranquilo, porque eu venci o mundo, e por eu ter vencido o mundo, a sua vitória é garantida. E é isso que Deus nos traz, querido, essa confiança de que não estaremos sozinhos. Apóstolo Paulo, um homem que viveu para Deus, ele fala aqui que soube o que é viver com fome, ele soube viver na escassez, ele soube ser humilhado. Apóstolo Paulo foi humilhado, queridos. Mas ele aprendeu, mesmo nessas situações, ele aprendeu que Deus não desistiu dele, que Deus não o deixou sozinho, porque ele diz: eu fui humilhado, mas eu também sei ser honrado. Eu passei por escassez, mas eu também sei o que é viver em abundância.
Eu passei por momentos difíceis, mas eu também sei o que é viver tranquilamente. Porque eu tenho aprendido em Deus que tudo eu posso, porque é Deus que me fortalece. E é essa a nossa certeza, querido, que precisamos ter. É essa confiança que precisamos ter, que não é a nossa força natural, mas é a força sobrenatural de Deus. Em nós, a graça de Deus, o seu favor repousando sobre as nossas vidas, que nos capacita a driblarmos as dificuldades da vida. Já vivemos num país que não é tão fácil se viver. Vivemos num país onde a desigualdade ela é tremenda. Ou você é pobre, ou é extremamente rico. A riqueza do nosso país está na mão de poucas pessoas. Quando eu digo a riqueza, querido, não é ter uma casa, um carro, não. Estou falando de riqueza mesmo. Nós podemos contar na palma da nossa mão, os homens mais ricos do nosso país. Aonde o sistema financeiro está ao redor deles, no poder deles. Esses homens são multimilionários, são bilionários. O sistema financeiro é movido pelas decisões deles. E podemos também viver do outro lado, um país de extrema pobreza. Um país onde o pai de família trabalha no mínimo 44 horas semanais. Eu ainda estou sendo bondoso com as horas semanais. Porque tem alguns aqui que trabalham mais de 60 horas semanais. Não é verdade, Mona Lisa? É verdade. Mona Lisa, que é uma pessoa que nos retrata bem essa situação do país. A empresa dela praticamente a obriga a trabalhar de domingo a domingo. Eu não sei nem como ela está aqui, porque geralmente ela não está, ela ainda está trabalhando nesse momento. Por quê? Porque vivemos num sistema, querido, onde a grande massa é escravizada por uma minoria. E essa grande massa é escrava do trabalho, vive para trabalhar. Você consegue entender isso? E isso suga todo o seu tempo. E no final do mês ganha um salário que só dá para sobreviver. Porque não dá para luxar. Porque o luxo está na mão de poucos. Mas o que eu quero te dizer essa noite, eu não vim falar sobre dinheiro somente. Eu vim falar para você essa noite que há uma esperança para a sua situação. Há uma esperança para a sua vida. Há um Deus no céu que se importa com você e que está disposto a lhe abençoar e a lhe dar força para você enfrentar esses obstáculos que a vida tem lhe proporcionado. Muitos de nós temos andado mais preocupados com as coisas que precisamos fazer. Muitos têm muitas contas, outros têm muitas obrigações. Então as coisas e o sistema da vida, eles vão nos cercando e nos tirando daquilo que Deus projetou para nós. Deus quer que você viva uma vida tranquila. Deus quer que você viva uma vida aonde você possa descansar nele, sabendo que é dele que vem a sua provisão. Uma certa vez ele mandou um profeta sair do meio do povo e se esconder no meio da rocha. E ele mandou o corvo alimentar o profeta. Enquanto o profeta estava lá, escondido, porque o rei queria matá-lo por causa de uma profecia que Deus havia dado. E o rei não aceitou. Então Deus mandou que ele saísse lá para poupar a sua vida. E aí, queridos, enquanto ele estava lá, Deus mandava o corvo trazer o pão de dia e a carne de tarde para alimentar o profeta. Queridos, eu não sei em que momento da vida você se encontra nesse momento. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, que a palavra diz que o justo, o Filho de Deus, jamais mendigará o pão. Se você precisar de alimento, querido, pode até lhe faltar o dinheiro, mas Deus mandará nem que seja um corvo vir lá do céu trazer o alimento e saciar a tua fome e a tua sede. Amém?
Queridos, a nossa fonte está em Deus. É Ele que é a nossa fonte. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos dá força para enfrentarmos todos os dias. O Senhor, querido, estava aqui com Paulo. E Paulo falando aos irmãos, se o quê? Irmãos, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis preocupados. Portanto, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus a situação que você está vivendo. E aí, querido, eu venho lhe fazer uma pergunta essa noite que não pode se calar. A palavra diz, a palavra nos ensina, nos instrui a não estarmos ansiosos com coisa alguma, mas que as nossos medos, que os nossos anseios estejam diante do Senhor, sendo conhecidos. Mas conhecidos como? Diante de Deus. Como as nossas petições estarão diante do Senhor? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Deixa eu lhe ensinar esse segredo aqui. Observe que nós temos 3 coisas. Pela oração, diga pela oração, pela súplica e ações de graças. São 3 coisas distintas. Eu vou lhe explicar aqui. O que é oração? Me perdoe esse humilde pregador. Eu sei que você sabe, mas eu vou lhe ensinar o que é oração. Aliás, vamos recordar juntos o que é oração. Oração é tudo aquilo que eu coloco diante de Deus quando eu estou conversando com Ele. Oração, querido, não é um monólogo. Oração é um diálogo. Diga, oração é um diálogo. Um relacionamento com Deus, querido, eu preciso falar e preciso ouvir Deus falando. Como é que Deus fala conosco, pastor? Segundo a Bíblia, nessa aliança que nós estamos, que é a aliança da dispensação da graça, nós estamos agora vivendo o tempo da promessa de Deus. A palavra de Deus diz que Deus fala conosco no nosso espírito. Então nós falamos com Deus aqui nessa terra, fechamos os nossos olhos ou de olhos abertos, do jeito que você quiser. Você leva a sua oração a Deus, Pai, no nome do Filho, amém? Porque Jesus disse uma certa vez, tudo que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus será feito. Então a nossa oração tem que ser ao Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus. Então eu vou colocar a minha petição diante de Deus. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que eu estou passando por uma dificuldade no trabalho. Então eu vou colocar isso diante do Senhor. Eu chego diante de Deus e digo, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu estou vivendo essa situação no meu trabalho. Essa situação que tem me tirado a paz, que tem roubado de mim. E aí eu coloco a minha petição ali diante de Deus. Muda o quadro dessa história. E que eu possa encontrar a tua graça, a tua sabedoria para resolver essa situação. Em nome de Jesus, amém. Então isso é uma oração, amém? Eu fiz a minha petição, coloquei aquilo que estava me deixando ansioso diante de Deus. E aí, queridos, depois que eu faço isso, eu posso até suplicar diante do Senhor. O que é a súplica? A súplica é uma oração constante. A súplica é mais do que orar. A súplica é um se humilhar diante do Senhor. A súplica é onde você insiste ali diante de Deus. Amém? Você está comigo? Então você está suplicando, é algo que mexe na sua alma diante do Senhor. E aí a terceira coisa que você vai fazer é ações de graças. O que é ação de graça? A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 11, verso 23 e 24. Quando orardes, credes que já recebestes. Então, quando eu oro a Deus, eu preciso entender que Deus já me ouviu e já me abençoou, já respondeu a minha oração. Então, quando eu entendo que eu orei aqui na terra,
As minhas palavras chegaram no mundo espiritual, Deus ouviu a minha oração, respondeu a minha oração, mesmo que ainda não esteja manifesto no mundo natural, eu já tenho que me tomar diante da posição de que já recebi. E aí eu vou entregar a Deus agora as minhas orações com ações de graças. O que é isso? Eu não orei pedindo ao Senhor para aquela situação do trabalho? Então agora o que é que eu vou fazer? A minha próxima oração. Pai, obrigado porque eu sei que você já respondeu. Obrigado, Pai, porque eu não preciso mais me preocupar com isso. Porque eu sei que você já tomou a frente e está resolvendo essa situação para mim. Eu te agradeço, Senhor, porque eu posso confiar em Ti. Porque você não dorme, você não descansa, você não tira férias, você já resolveu isso para mim, e eu vou me alegrar, Pai, em Ti, porque eu sei que já está resolvido. Você consegue entender, queridos? Então a palavra diz que nós temos que pegar os nossos anseios, aquilo que está nos deixando ansioso, e que colocar isso conhecido diante de Deus. Então não adianta, querido, você estar com um problema e guardar esse problema para você. Porque esse problema não vai se resolver. Não adianta somente vocês pegar esse problema e conversar com uma pessoa de sua confiança. Porque também não vai se resolver. Você tem que pegar o seu problema e colocar ele diante do Senhor. O seu problema, aquilo que está te trazendo ansiedade, ele tem que estar conhecido diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Aí, querido, quando nós fazemos isso, o que é que acontece? Verso 7. E a paz de Deus, diga a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que eu não vou mais estar preocupado, eu não vou mais estar ansioso, porque o meu coração está guardado diante do Senhor, e a minha mente que é a minha razão, que fica querendo me trazer aquela realidade à tona, entendeu? Eu vou colocá-la também diante de Cristo. Porque quando eu coloco a minha mente diante de Cristo, porque você precisa entender que a sua mente é racional, amém? A sua mente é razão. A sua mente ela só sossega quando ela vê o 2 mais 2 igual a 4. Então a sua mente só vai ficar tranquila quando ela vê o 4. Mas nós, querido, não andamos pelo que vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Amém? E nós cremos que Deus nos ouviu. Nós cremos que Deus está com o ouvido atento, ouvindo a nossa oração e já está providenciando a solução para nós. Então, a nossa mente nós temos que trazer para esse entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, repousará em nossos corações. Por quê? Porque nós confiamos que Deus é capaz de resolver o nosso problema. Deixa eu lhe dar um exemplo simples. Suponhamos que você está precisando de 100 mil reais. E aí você chega aqui para mim e diz, Henry, eu estou precisando de 100 mil reais, tu tem aí para me emprestar? Eu vou dizer, rapaz, infelizmente não. Eu não tenho. Ou então se eu dissesse para você assim, eu vou lhe dar os 100 mil reais. Você ia ficar olhando, rapaz, será que o Henry tem mesmo 100 mil reais? Rapaz, eu só acredito vendo. Olha, segunda-feira, 10 horas da manhã, você pode olhar a sua conta que o dinheiro está na sua conta. Você provavelmente iria para o banco pensando, rapaz, o Henry, será? Bem, ele disse que tem, eu vou lá, né? Não estou muito confiante não, mas eu vou lá ver. Agora suponhamos que você chega para o Tasso Gereissati. Tasso Gereissati, estou precisando de 100 mil reais. Ele, rapaz, é só isso, está precisando? Se preocupe não, que segunda-feira eu vou ligar para o meu gerente e vou transferir o dinheiro para a sua conta. Meio-dia está lá na sua conta. Você ficaria com a mesma preocupação se fosse o Henry? Sim ou não? Por quê? Porque você sabe que o Tasso Gereissati tem 100 mil reais para poder transferir para a sua conta. Porque você entende que ele é um homem rico. Ele é um homem milionário.
Então era mais fácil você acreditar na palavra do Tasso Gereissati que ia transferir 100 mil para a sua conta, do que na minha palavra para a sua conta. Amém? Por quê? Porque você já sabe, a sua mente já sabe que ele tem. Então, queridos, é assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que Deus tem todas as coisas que nós precisamos. Amém? Deus tem tudo aquilo que é necessário para o nosso suprimento. Então, quando nós oramos a Deus e pedimos algo a Ele, e Ele disse que nos daria, nós temos que ficar com um comportamento e a posição de quem já recebeu. Tranquilo, porque Deus não mente, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Amém? Deus disse que Ele já derramou sobre nós toda a saúde que o nosso corpo precisa. Amém? Então, queridos, se Deus já derramou sobre nós toda a saúde que o nosso corpo precisa, nós não precisamos mais andar doentes. Amém, queridos? Nós oramos aqui há uns dias atrás pelo joelho da tia. E aí fizemos uma oração pelo joelho dela. E quando foi na semana da oração, a gente conversando, aí ela se virou para mim e disse: "Ei, rapaz, tu acredita que eu não senti mais nada desse joelho? Meu joelho eu não senti mais nada. O que ficou doente agora foi o outro." Não foi assim, tia? Mas o joelho que nós oramos, foi solucionado o problema. Aí eu olhei para ela e aproveitei o gancho e disse: "Pois então você vai para a igreja, sabe que eu oro pelo outro joelho." "Mas você não pode orar agora?" "Não, eu vou orar lá na igreja." Vá lá para a igreja, porque é uma oportunidade que você tem de estar diante do Senhor. E aí você vai lá na igreja e eu vou e oro pelo outro joelho. Mas, querido, o importante é que aquele joelho que nós oramos, ele foi sarado. Ela não sentiu mais dor, não sentiu mais incômodo naquele joelho. Por quê? Porque o nome de Jesus está sobre aquele joelho. E o nome de Jesus não mente, querido. Deus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, Deus já supriu tudo o que nós precisamos. Precisamos somente confiar no Senhor e fazer como o apóstolo Paulo diz: "Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, e tudo eu posso em Deus, que é Ele que me fortalece." Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Aleluia!